Aleluia! Manhã de terça-feira, nós estamos aqui. Muito bom dia, glória a Deus. Estamos aqui pontualmente às 7 horas da manhã e dando continuidade à nossa série que é Firmados na Rocha. Nós estamos aqui firmes e fortes, não somente na rocha, mas firmes e fortes também nos nossos devocionais de todas as manhãs. Todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, pontualmente, nós estamos aqui com o devocional, com a palavra de Deus. E todas as semanas nós temos um tema novo para os nossos devocionais. Nós chamamos de série, né? É uma série de devocionais que nós fazemos. E o tema da série dessa semana é Firmados na Rocha. Cada um que está chegando aí, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus pela vida de vocês. Cada um que está chegando, clica nesse aviãozinho aí, nos ajuda compartilhando essa live para que ela possa reverberar, né, chegar para cada vez mais pessoas. Você que está me assistindo pelo YouTube, que ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você ser notificado de toda novidade que nós postarmos aqui no nosso canal no YouTube. Vamos lá, o tema de hoje você já está vendo aí, né? Que a palavra ela é um alicerce para cada um de nós. Nós falamos ontem a respeito da fé, hoje nós vamos falar a respeito da palavra. Bom dia a cada um, bom dia Josias, o Douglas está por aí, Érica, bom dia Paula, bom dia Andressa, cada um que está chegando, seja muito bem-vindo e vamos compartilhando. Vamos compartilhar, queridos. Eu já estou aqui com a minha colinha, já estou aqui com o meu cafezinho, ó, café, amor de mãe, meu amigo pastor Fábio. Coloque seu cafezinho aí do lado e vamos entrar aqui na palavra. O texto que eu quero ler com vocês hoje está em Salmo 119, o verso de número 105. A palavra do Senhor diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E luz para o meu caminho. O Salmo 119, ele é o maior salmo que temos na Bíblia. E é um salmo que ele fala, ele exalta, né, a palavra de Deus. E o verso 105 aqui que nós acabamos de ler, os salmos, ele está dizendo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Essa metáfora que o texto está usando, né, ele é muito poderoso, ele mostra a palavra iluminando o nosso caminho. No contexto, né, o hebreu ele usava uma lâmpada, uma lamparina, que iluminava não todo o trajeto, mas iluminava somente um momento específico para que ele pudesse dar o próximo passo. A lâmpada não iluminava toda a trilha que ele precisava caminhar, mas a lâmpada iluminava o próximo passo que ele precisava dar. Era uma lâmpada muito fraca, bem fraquinha, que iluminava o próximo passo de cada vez. É como quando nós pegamos a rodovia, a estrada, para ir para outra cidade, o farol do seu carro, ele não ilumina todo o trajeto, mas ele ilumina os próximos metros que você precisa avançar. E essa metáfora ela é usada para comparar com a palavra de Deus. A palavra ela não vem simplesmente te dando um mapa completo, mas ela vem te dando discernimento de dia após dia, de circunstâncias após circunstâncias, de decisões após decisões. Quando você precisa, sabe, tomar uma decisão, quando você precisa tomar uma direção, isso mostra que a Bíblia, ela precisa ser algo que nós precisamos consultá-la, vivenciá-la dia após dia. Não é algo que eu leio uma vez, leio a Bíblia toda uma única vez e eu já estou pronto para viver todos os desafios da vida. Não, eu preciso dela diariamente, todos os dias da minha vida. Uma das coisas que nós precisamos compreender é que a palavra de Deus ela é imutável. Ela é uma rocha firme, ela é um alicerce que nos sustenta, porque hoje, quando nós lemos a Bíblia, e quando nós formos ler no outro dia, na outra semana, no outro mês, ela permanece sendo a mesma. A Bíblia não precisa ser atualizada, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Assim diz uma frase que eu gosto muito, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, é nela que nós precisamos nos amparar, porque as opiniões humanas mudam, as circunstâncias mudam, sabe? Os governos, a conduta desse mundo são coisas que são muito frágeis.
as modas, sabe? As tendências desse mundo. São coisas muito frágeis. Tem pessoas que amparam e colocam a sua vida naquilo. E aquilo, sabe, é muito frágil, não é um alicerce firme. Mas a palavra de Deus, nós podemos nos amparar nela. Nós podemos, sabe, nos alicerçarmos nela. Porque é uma palavra que é imutável. Deus não muda a sua palavra. Quando nós baseamos a nossa vida na palavra de Deus, nós estamos vivendo uma verdade universal e imutável. A terra pode passar várias coisas, mas a palavra de Deus ela não passa. Quantos creem nisso? Amém? Cada um que vai chegando aí, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós vamos entrar então para a nossa parte prática, né? Desse texto que é tão incrível, de Salmo 119, verso 105, que nós lemos, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Você só entende a importância da luz quando você está na plena escuridão. Já aconteceu com você, de você estar na sua casa e de repente dar aquele blackout, né? Apagar todas as luzes, dar aquele apagão. Você fica perdido, desorientado, por mais que você esteja num ambiente que conscientemente é conhecido por você. Mas quando apaga a luz, você fica inseguro. Você tem medo de dar um passo, na verdade. Você às vezes tenta ir para outro cômodo, já bate o dedinho ali no canto do sofá. Ah, meu Deus. E você fica desesperado. A lâmpada, a luz, ela nos dá segurança, na verdade. Ela nos evita de cometer erros. Tinha uma brincadeira que tem, né? Existe uma brincadeira que nós brincávamos quando era criança, chamada cobra cega, onde você tampava os olhos da pessoa, né? E ela tinha que sair procurando, encontrando as outras pessoas que estavam dentro daquele cômodo. E era legal porque você via aquela pessoa ali com os olhos vendados, e ela batia a cabeça na parede, e ela tropicava, e ela caía, e aquilo para nós era uma diversão. Mas a pessoa, quando ela está na escuridão, ela não enxerga, ela é mais sujetiva a errar, a falhar, a tomar direções erradas. Por isso que a palavra vai dizer que o Senhor ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque na luz é onde os nossos olhos se abrem, na luz é onde as coisas elas são visíveis a nós e nós podemos discernir, nós podemos tomar decisões. Sem a palavra de Deus, guarda isso no seu coração nessa manhã, você está tomando decisões no escuro. Você está tomando atitudes no escuro. E quem aqui quer tomar uma direção, uma atitude estando no escuro? É assim que nós somos. Quando nós falamos coisas que não estão baseadas na Bíblia, quando nós vivemos sem estar baseado na Bíblia, quando nós tomamos atitudes, decisões na nossa vida sem estar baseado na palavra. A palavra vai nos dizer que quando nós não conhecemos ela verdadeiramente, nós estamos aprisionados. Aprisionados. A palavra de Deus vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existe libertação para nós nessa manhã, amém? Existe libertação, existe um abrir de olhos do Senhor, existe um transportar das trevas para a maravilhosa luz. O Senhor nessa manhã está nos levando a enxergar coisas que não enxergávamos. O Senhor está nos levando ao lugar onde nós podemos com mais clareza tomar as atitudes corretas, as direções corretas para as nossas vidas. Quem aí acredita nisso, digita um amém aí, compartilha, vamos, sabe, participar junto aqui. Escreva aí, quanto mais você curte, compartilha e comenta, o Instagram entende que esse conteúdo é relevante e ele vai entregando para mais pessoas. Vamos entrar então para a nossa palavra? Primeiro ponto que você precisa guardar isso no seu coração é a palavra como um fundamento inabalável. A palavra é um fundamento inabalável. A fé não pode ser firmada em emoções. A nossa crença, aquilo que nós acreditamos, não pode estar alicerçado em emoções ou experiências passageiras, mas elas devem estar firmadas onde? Na verdade eterna das Escrituras. A nossa fé tem que estar firmada, a nossa vida tem que estar firmada, sabe, na verdade eterna, que é a palavra de Deus. Isaías 40, verso de número 8, diz assim:
seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Mateus capítulo 24, verso de número 35, diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós vemos que tudo nessa vida é algo passageiro. Isaías está dizendo, seca-se a erva e cai a sua flor. Está dizendo, olha, as coisas que nós vemos hoje, por mais bonitas que sejam, por mais admiráveis que sejam, são coisas passageiras. São coisas que não são eternas. Ele está dizendo, seca-se a erva e cai a sua flor. Mas ele está dizendo, a palavra de Deus subsiste eternamente. Mateus diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que dá firmeza, queridos, guarda isso no seu coração, a nossa vida não é o que sentimos, não são as nossas emoções, não são simplesmente as nossas próprias intuições, as nossas próprias sabedorias, mas o que Deus disse. É isso, queridos, que nos dá firmeza. Não é essa vida passageira, não é as opiniões humanas, não é a sabedoria humana, não é os conselhos desse mundo. Aquilo que nos dá firmeza, aquilo que nos deixa de pé, consolidados, é aquilo que o Senhor disse. É a palavra de Deus. Nós não seguimos as tendências desse mundo. Nós estamos firmados na palavra de Deus. O segundo ponto é, a palavra ilumina o caminho da vida. A palavra ilumina o caminho da vida. O salmista, ele compara a palavra com essa luz, com essa lâmpada, porque ela mostra a direção e nos protege dos erros. A palavra mostra a direção e nos protege de cometer erros. Provérbios 6, 23 diz isso, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Todas as vezes que o Senhor está nos repreendendo, todas as vezes que o Senhor nos dá um mandamento, todas as vezes que o Senhor nos mostra uma direção, Ele não está simplesmente, te obstruindo, simplesmente te privando de viver a sua vida, mas Ele está te protegendo. Sabe aquele cercado ali onde estão os mandamentos do Senhor, onde ele diz, não passe daqui, não avance esse sinal, não vá para aquela direção. O Senhor não está te privando de viver as coisas desse mundo. O Senhor não está te aprisionando, Ele não está te deixando cativo. Mas a maior liberdade que existe é viver a vontade de Deus. É viver a vontade dele. O Senhor, quando Ele coloca para nós mandamentos, o Senhor, quando coloca sobre as nossas vidas um limite para nós vivermos, para nós não passarmos aquilo, Ele não está nos privando, mas Ele está nos protegendo. E um pai, ele protege o filho, e o filho que é amado pelo pai, ele é protegido, ele é corrigido, ele recebe limites do pai. Então, todas as vezes que a palavra, de alguma forma, ela não vem somente para mostrar o caminho, mas ela vem para te proteger, compreenda que todas as vezes que o Senhor te repreende, todas as vezes que o Senhor te corrige, todas as vezes que o Senhor coloca limites nos seus caminhos, Ele não está te punindo, Ele não é um Deus mau, Ele não é um Deus rancoroso, mas Ele é um Pai que ama e protege, que guarda, que livra e que mostra o caminho. Amém? Falando aí em paz, aí minha mãe tá aí, ó. Bom dia, dona Edith. Glória a Deus. Quanto mais nós mergulhamos na palavra, mais discernimento temos para andar em meio às trevas desse mundo. Esse mundo ele é corrompido. Esse mundo ele é tomado pelas trevas. A palavra vai dizer que o mundo jaz maligno. Quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, ele ofereceu todos os reinos desse mundo. Ninguém oferece para o outro aquilo que não tem, aquilo que não possui. Satanás oferece ao Senhor Jesus os reinos desse mundo se Jesus prostrado adorasse a Satanás. Mas Jesus responde, somente ao teu Deus adorarás. Então, no mundo, querido, jaz o maligno. Como nós podemos nos tornar incorruptíveis no meio do mundo corrompido? Se nós estivermos mergulhados, alicerçados na palavra de Deus. Você vai sair para o trabalho daqui a pouco, vai sair para os estudos daqui a pouco. Como nós podemos nos manter firmados nesse mundo sem nos corromper? Quando nós estivermos
certamente mergulhados e firmados nessa palavra. João capítulo 8, verso 12 diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Quando nós temos a palavra, nós temos Jesus caminhando conosco. Nós temos Jesus habitando em nós. O próprio João, né, o texto que nós lemos de João, capítulo 8, o João, no início do seu evangelho, ele diz que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne, que significa que a palavra de Deus se transformou em carne, que é quem? Jesus Cristo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo que existiu só existe por causa dele. No princípio, né? João vai começar a dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O próprio Jesus é essa palavra que se encarnou, né, e habitou no meio de nós. Então, quando nós estamos alicerçados na palavra, nós estamos alicerçados no próprio Jesus. Glória a Deus por isso. E o terceiro ponto é, a prática da palavra transforma a vida. Sabe por que existem muitas pessoas frustradas com Deus, com a igreja, com a Bíblia? Porque existem muitas pessoas que compreendem que somente o conhecer a respeito de Deus transforma. Conhecer a respeito da palavra já é o suficiente. Ter o conhecimento a respeito das coisas sobrenaturais já é suficiente para viver o sobrenatural. E isso não é verdade. Bando de cristãos revoltados, frustrados, porque não vivem o sobrenatural. Queridos, nada vai acontecer se você somente conhecer algo a respeito de Deus, se você somente conhecer a respeito da palavra de Deus. Não é por ouvir, não é somente por ler, não é somente por conhecer, mas sim por viver a palavra. Nós começamos a notar a diferença e viver algo novo, não somente quando nós temos uma informação, mas quando nós deixamos que a palavra traga em nós uma transformação. Não basta apenas ler ou ouvir a palavra, é preciso aplicar ela no dia a dia. Por isso que no final de cada devocional eu coloco aqui, sabe, um desafio para você, uma parte prática, uma parte, sabe, para que você possa sair durante o seu dia e começar a vivenciar essa palavra. Começar a colocar ela em prática na sua vida. Se você estiver aqui de manhã, se você assistir essa live gravada e simplesmente ouvir essa informação e se deter nisso, nada vai acontecer. Mas quando você ouve a palavra do Senhor e coloca em prática na sua vida e começa a viver essa palavra, você começa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 22, vai dizer: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Aquele que ouve a palavra do Senhor, mas não põe em prática, ele está enganando a si mesmo. É porque aquela pessoa ela começa a reclamar, mas eu venho na igreja e nada acontece. Ah, mas eu leio a palavra e nada acontece. Eu oro e nada acontece. Por isso que a oração, né? Orar mais ação. Quando você pega essa palavra oração, é a junção de orar e mais ação. Eu oro como se tudo dependesse de Deus, mas eu vivo como se tudo dependesse das minhas atitudes. É isso que eu tenho que ter como regra e prática na minha vida. Orar e buscar como se tudo dependesse dele, mas viver e ter as minhas atitudes como se tudo dependesse dessas atitudes. É disso que nós temos que basear as nossas vidas, nessa palavra. Josué capítulo 1, verso 8 vai dizer: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha só o que esse texto está dizendo. Para que tenha cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito. Ele está dizendo aqui, ó, meditar na palavra para quê? Para ter conhecimento? Para ter sabedoria? Amém, isso é muito bom. Mas não somente por isso. Para que você possa o quê?
fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque daí vem uma promessa. Qual que é a promessa? Olha lá. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Queridos, que incrível isso. Muitas vezes nós queremos pegar somente a parte da promessa, não é verdade? Nós olhamos ali, olha, porque farás prosperar o teu caminho. Glória a Deus. Aleluia. E nós ficamos felizes. O Senhor está falando aqui, queridos, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E a gente pega essa palavra e fala, Deus me prometeu. Né? Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus é fiel. Olha, mas tem uma condicional antes da promessa. Começa a reparar, né, as diversas promessas que tem na palavra de Deus, que para cada promessa existe uma condição. Sabe, é o nosso Pai ali, de alguma forma, trabalhando a recompensa através das nossas atitudes. Quando você queria fazer alguma coisa, o teu pai e a tua mãe falavam assim, então primeiro você faz isso, faz aquilo, limpa o quintal, lava a louça, que daí eu deixo você ir. Não era assim? Né? Sempre tinha uma recompensa, mas depois das nossas atitudes. E assim também na palavra de Deus. Ele deu a promessa, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mas antes tem essa condição. Qual é a condição? Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. O que você tem falado? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Palavras de bênçãos ou palavras de maldição? Sabe, muitas vezes nós conversamos com crentes que você vê alguns palavreados dele, você fala assim, não é crente isso não. O que tem saído da tua boca? A palavra está dizendo, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Outra parte vai dizer, antes, medita nele dia e noite. O que você tem colocado a sua atenção? O que a sua mente mais tem sido ocupada? Com as coisas desse mundo, com os problemas desse mundo, com o entretenimento das redes sociais. O que mais tem tomado a sua mente? As preocupações, as coisas dessa vida que são passageiras? Ou você tem, alimentado a tua mente, alimentado o teu coração, o teu interior com a palavra do Senhor? Aqui vai dizer também, quando nós fazemos isso, quando nós estamos buscando a palavra, meditando na palavra, nós estamos fazendo isso para que nós possamos vivê-la. O salmista vai dizer, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como nós podemos viver essa vida nesse mundo corrupto sem nos corromper? É quando nós estamos mergulhados, alicerçados nessa palavra. Sem o conhecimento, não tem o quê? O caminho aberto diante de nós. Como o texto que nós lemos, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quando nós não conhecemos a palavra, nós estamos andando no escuro. E no escuro você não sabe se está fazendo algo certo ou algo errado. Você não sabe a direção que você está tomando. Você é um piloto ali, você está dirigindo uma condução com seus olhos vendados. Você não sabe a direção para onde você está indo. A qualquer momento pode acontecer uma tragédia. Mas quando nós conhecemos a palavra, meditamos na palavra, nós temos ali, recursos suficientes para não cometer os mesmos erros, para não caminhar nos mesmos caminhos, para desviarmos. A palavra do Senhor vai dizer, fugir da aparência do mal. Mas como você vai fugir, sendo que você não está com os olhos abertos? Você só consegue fugir quando os seus olhos, eles estão iluminados, clareados, para que você possa tomar as melhores decisões. E o texto de Josué vai continuar dizendo, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Para nós vivermos a palavra, nós precisamos conhecer a palavra. Quando a palavra é vivida, ela se torna força, direção e fonte de transformação. Glória a Deus. Então, nosso ensinamento hoje foi esse. Né? O nosso aprendizado a respeito da palavra foi esse. A palavra é um alicerce. Nós vimos hoje esses 3 pontos. A palavra é um fundamento inabalável, imutável, não muda, ela continua e permanece sendo a mesma. Se tem algo que você pode se amparar, se alicerçar, é a palavra. Ela não muda e ela não mudará. O segundo que nós vimos é a palavra ilumina o caminho da vida. É ela que nos mostra a direção, é ela que nos mostra o caminho que nós devemos seguir. E o terceiro ponto que nós vimos é a prática da palavra é que transforma a nossa vida. Eu quero orar por você.
E você precisa colocar essa palavra em prática. Como que eu faço? Meditando nela diariamente. Separe um tempo para leitura, separe um tempo para oração, mesmo que seja pouco tempo, queridos, mas comece com pouco. Comece com aquilo que você pode hoje, sabe, separar um momento do seu dia para você meditar na palavra. Que eu indico para você também, anote, reflita, sabe, faça marcações, mesmo que seja na sua Bíblia mesmo, marque ali, grife ali as palavras para você refletir, para você meditar. E terceiro, pratique essa palavra intencionalmente. Todas as vezes que você lê, todas as vezes que você meditar numa palavra, você vai de alguma forma colocar ela em prática na sua vida, seja servindo, seja na sua integridade, não se corrompendo, seja perdoando, seja amando as pessoas, seja de alguma forma, sabe, vivendo essa palavra nos dias que você, sabe, ler um texto, você vai colocar essa palavra em prática. E o quarto é compartilhe a palavra. Ensine seus filhos, sabe, fale no seu trabalho, compartilhe com os seus amigos, transmita aquilo que você está recebendo, sabe, que você possa ser um canal também do Senhor para alcançar a vida das outras pessoas. Quando nós nos enchemos, sabe, dessa palavra, nós transbordamos na vida das outras pessoas. O Senhor, Ele quer falar com cada um de nós, mas quando Ele fala, Ele também quer nos usar para falar na vida das outras pessoas. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Ele vai dizer para cada um de nós: vinde, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E quando isso acontece na nossa vida, agora ele fala: ide por todo mundo e pregue o evangelho. Ele está dizendo: olha, da mesma forma que você foi alcançado, agora através de você, eu quero alcançar também a vida das outras pessoas. Amém? Querido, eu quero orar por você nesse momento. E você vai compartilhar na sua rede social. Antes de orar, tira um print aí, bem legal, e escreve lá: eu estou alicerçado na palavra. Eu estou alicerçado na palavra. Ah, queridos, o inimigo já está passando mal com a gente logo de manhã. Logo de manhã nós já estamos ali, sabe, falando que esse dia já está vencido em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos nesse momento. Pai, eu te agradeço pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, que mais uma manhã ela se renova sobre cada um de nós. Que a cada dia mais, Senhor, nós possamos estar firmados na tua palavra, alicerçados na tua verdade. E que nada nem ninguém venha nos arrancar essa posição, que nós estamos firmados em ti. Pai, que a cada dia a tua palavra seja luz para os nossos caminhos, nos direcionando, nos livrando de tomar decisões erradas, de cometer erros e falhas. Pai, que a cada dia mais nós possamos estar protegidos pelos teus mandamentos, pelos teus estatutos, pela tua palavra, que a cada dia mais o Senhor possa colocar dentro de nós uma fome, uma sede, um desejo de cada vez mais ter paixão pela tua palavra. Que nós possamos estar vivendo, não somente ouvindo, não somente tendo informação, mas tendo uma transformação através da tua palavra. Eu oro, Pai, abençoando a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Declaro sobre a vida de cada um deles a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, a tua proteção, o teu livramento. Pai, que no nome de Jesus o Senhor possa estar diante deles, abrindo caminho, protegendo-os, livrando, dando novas oportunidades. Abra os nossos olhos, Senhor, não somente para as coisas ruins desse mundo, mas também para as oportunidades que o Senhor tem colocado diante de nós. Pai, eu oro abençoando a vida de cada um deles, a casa, a família, as finanças, o trabalho profissional, a área conjugal, Pai, ministerial, e que no nome de Jesus eles possam viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Essa é a nossa oração nessa manhã. Nos protege, nos guarda e nos livra nessa terça-feira. No nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Hoje, terça-feira, nós temos a nossa reunião de oração na Lagoinha, aqui em Santo Antônio da Platina. Eu espero você lá às 8 horas da noite. Terminando essa live aqui, eu já vou postar um stories com uma caixinha para você colocar ali o seu pedido de oração. Você que é de outra cidade ou não vai poder estar conosco hoje na oração, coloque ali o seu pedido de oração, que nós estaremos orando por você. A cada um que está aí, que Deus abençoe. Cada frase, cada texto, mensagem mandada aí, que Deus te abençoe. Eu espero você, então, amanhã aqui,
às 7 horas da manhã, juntamente comigo aqui. Que Deus te abençoe. Vai em paz. Tchau, tchau.